Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. E assim começa o filme Trainspotting Sem Limites, filme baseado no livro de Irvine Welsh, falando basicamente sobre o vício da heroína e tentando passar a ideia de um estilo de vida. Lou Reed, na década de 60, já cantava, né, nos versos de Heroin o inferno, né, do vício em heroína, em versos como It's my wife and it's my life. Não é de hoje que a humanidade vem se debatendo com a problemática do consumo de drogas ilícitas e, por que não dizer, das lícitas também, né, como o álcool. Mais do que ultrapassada é aquela postura de não querer debater o assunto, não trazer o assunto em pauta. Existe no combate à droga duas posturas bem diferentes. Existe o combate direto, né, de repressão, de combate, de conflito mesmo contra aí as organizações, o narcotráfico, né, aos traficantes e tudo mais. E existe aquela ideia da educação, de se educar sobre as drogas. Eu creio que as duas maneiras elas deveriam se complementar, né? Deveria ser usado das duas maneiras. O poeta Charles Baudelaire, né, um poeta francês que foi um dos primeiros a escrever sobre o tema das drogas, do vício, né, isso em 1858, no livro Les Paradis Artificiels, Os Paraísos Artificiais, onde ele conta as suas experiências no chamado Clube do Haxixe, que era uma espécie de clube formado aí por alguns escritores, poetas da época, né? E ele fala sobre isso, né? Sobre essas experiências nesse livro.
Antes dele, teve também o escritor inglês, o Thomas de Quincey, que no livro Confissões de um Comedor de Ópio, ele também fala sobre a sua experiência de viciado em quartos deploráveis, comendo e vivendo da pior forma possível, né? Levando uma vida extremamente miserável. E, acima de tudo, esse livro do Thomas de Quincey, ele se tornou um ensaio sobre a interferência do subconsciente nos sonhos também. A posição de Charles Baudelaire com relação à droga, ele chama de metafísica do mal, né? Ou metafísica da droga. Ele diz o seguinte, que havendo uma compulsão humana que é gravada no DNA da alma, ou dos sentimentos, da psique, o homem ele é levado a buscar o paraíso perdido, né? Ou seja, o homem busca a condição daquele paraíso, da inocência, né? Aquela condição antes da queda do homem. Ou, como dizem, né, os cristãos bem mais tradicionais, né, antes do pecado. Então, trata-se de uma busca existencial, né, para não dizer a busca, né, a grande busca, ainda que seja em um nível inconsciente. Então, essa visão que é bem interessante, a pessoa ela se droga porque ela busca um prazer, um paraíso perdido, né? E isso tem os seus níveis, né? De inconsciência e tudo mais. Bom, o fruto da árvore proibida, ele era tóxico e viciava. E nos deu a liberdade como uma questão de escolha. Porém, com essa liberdade veio a responsabilidade, né? Veio a lei, e debaixo da lei tudo tem um preço. O preço da liberdade é a própria responsabilidade dos seus atos, das suas consequências, de tudo aquilo que nós fazemos, de todas as nossas decisões. Então, o preço é justamente a responsabilidade de arcar com essas consequências. Esse é o preço da liberdade. Só que nós não soubemos lidar, nós não sabemos lidar nem com a nossa liberdade e muito menos com a própria responsabilidade, né, que ela acaba trazendo em si. Então, os sonhos do homem se transformaram em pesadelos e os seus pesadelos em realidade. Os piores monstros da humanidade foram criados pelo próprio homem. Então, esse desejo de querer atingir o céu ou algum lugar edênico, algum estado de puro êxtase como nirvana, é justamente para se livrar dos horrores, né, das dores da vida, ainda que por um breve período de tempo, né, que a pessoa acaba tendo aí uma certa satisfação, né, uma certa ilusão através das drogas, do vício, né? E as drogas elas acabam trazendo sim uma carga de ilusão e de dependência, né? Com algum alívio ou prazer embutido no seu modus operandi. É interessante que um conto zen, né? Um discípulo pergunta ao seu mestre: Mestre, como faço para sair do samsara? Aí o mestre responde ao discípulo: Quem te colocou lá? Então, naquele momento, o jovem discípulo ele entende a mensagem do mestre e atinge a iluminação. Ele entende que entrar ou sair do samsara é uma questão de escolha, né? Eu penso que o uso de tóxicos ele acabou se intensificando na era moderna com o advento da industrialização.
e com isso trouxe uma dessacralização da vida, ou do próprio ser humano. E foi trocado então, junto com o desenvolvimento cientificista, houve aí uma desmoralização espiritual. Então o que ocorre? O mitólogo Joseph Campbell, ele disse que o homem moderno é um animal profano, porque ele não consegue mais olhar a vida como algo sagrado. Ainda hoje, em algumas culturas mais arcaicas, encontramos aí exemplos de povos em que consegue ver sacralidade na vida. Por exemplo, o ato de comer não é simplesmente um ato de necessidade biológica, né? O ato de comer é um ato sagrado, né? Ou mesmo o ato sexual é um ato sagrado. Então ainda se preserva essa visão sacra da vida. E o homem moderno perdeu essa sacralidade, né? E o que ajudou o homem a se dessacralizar-se foi justamente todo essas mudanças, esse desenvolvimento, né? E todo o cientificismo que veio separando o corpo, a matéria, do espírito. Então esse é um ponto aí para se observar. Então a perda de referências mitológicas, de símbolos e arquétipos, acabou obrigando boa parte da humanidade, principalmente nós ocidentais, né, nós acabamos destituídos dos nossos próprios mitos, né, e ficamos aí a buscar outro farol sinalizador para os anseios da nossa alma peregrina. Então o que acontece? Principalmente nós aqui das Américas, né, nós aqui do Ocidente, de maneira geral, nós perdemos muito porque não temos uma base mitológica sólida, como tem muitos povos da própria Europa, né? Por exemplo, na Irlanda tem a mitologia celta, né? Na Alemanha tem aí a mitologia nórdica, germânica, que está ligada ali ao povo alemão, né? Então nós recebemos o quê? Nós nos utilizamos dos símbolos, dos arquétipos, né, de toda a mitologia greco-romana. Então temos como herança a mitologia greco-romana. Mas nós não criamos nenhuma mitologia, nenhum vínculo mitológico ou com símbolos muito fortes, nós não criamos, né, arquétipos, nós apenas adotamos da tradição greco-romana. Ok, e por que isso é importante? Na realidade, ao contrário do que se comenta, né, que todo mundo cansa de dizer, né, que mitos são mentiras, né, mito é comparado a mentira, isso aqui é verdade, isso é mito. Na realidade não é assim. Um entendimento dentro de estudos sobre mitologia é de que a mitologia, né, de maneira geral, englobando aí símbolos, arquétipos, é um conhecimento ancestral, né, que está ligado diretamente com a nossa vida, só que isso acabou se perdendo com o tempo, né, acabou sendo desvalorizado. Então nós perdemos essas referências mitológicas. E nós encontramos na mitologia respostas de coisas que nós vivemos, né, da nossa realidade. E ainda hoje alguns cientistas ou estudiosos acabam usando dos mitos para explicar determinadas situações. Eu acho que o exemplo mais comum, eu posso citar aqui, por exemplo,
Freud, Sigmund Freud, que usou a questão lá do Édipo, né? Pegou a mitologia de Édipo, né? O caso de Édipo e Jocasta, Édipo se apaixonando pela própria mãe, e ele trouxe, através desse mito, ele usou como exemplo para explicar a teoria dele da relação do filho, né, do menino com a própria mãe. E o oposto é a elétrica, que seria aí a versão feminina do Édipo, né? Eletra seria a referência da relação da menina, né, da filha com o pai. Bom, voltando um pouco, né, aqui mais no assunto, o nosso mundo atual, o uso de determinadas drogas, né, ele acaba sendo ditado pela moda, né? Ele acaba sendo acompanhado por certas tendências de comportamento, né? Então hoje existe aquelas chamada designer drugs, né? As drogas que são preparadas, né? Elas são construídas. E essas drogas, muitas vezes, elas vêm atreladas ao próprio status, né? A ostentação de algum poder, enfim. E a busca desse perfil, ele começa desde muito cedo. A ambição por esse tipo de poder, ele acaba já sendo despertado na infância, né? Outra coisa também, a engrenagem de todo esse complexo, né, de comportamento com o uso de drogas, ela é bem complexa. Se você pegar, por exemplo, a questão do tráfico, né, o tráfico é algo bem ordenado, é uma organização realmente muito bem ordenada, né? Crianças e jovens são recrutados para trabalhar em prol da disseminação do crime, são usadas, são aliciadas, né, para se trabalhar, né, com o crime. E apologias às drogas não faltam, né? Criminosos, eles são encontrados tanto nos pontos de tráfico quanto nas instituições governamentais. Então existe essa relação aí entre o narcotráfico e o governo também, né? Ou políticos ou pessoas muito poderosas, né, e que têm muita influência no poder público, né? Então isso aí também é outro ponto que tem que se observar. Em dado momento, traficantes e governo, eles se dão as mãos, né? O tráfico aí, quando é aparelhado, né, com o governo, existem inclusive governos que são levantados ou mantidos pelo narcotráfico, né? Então, além disso, governar um país de viciados é bem mais fácil. Você tira do indivíduo todo o seu poder pessoal, de escolha, de decisão. No mais, você acaba dominando, né, todo o comportamento de uma parcela da sociedade, né, além de trazer toda uma problemática de saúde, né, olhando aí o vício como um problema de saúde pública. E tem a questão da violência, né? A violência para quem fica, né? O preço da violência ela é alimentada pelo tráfico, é pago por todos nós, né? Com altos juros, vamos dizer assim. Agora, o fogo pode ser apagado com fogo, né? Então, é aquela ideia de que não podemos usar a violência contra o tráfico como um paliativo, tá? Então, nós precisamos usar de um combate contra o tráfico, contra as drogas,
de maneira inteligente, organizada, mas que vai minimizar os confrontos, mas o conflito, ele acaba sendo uma hora ou outra necessário, não tem como evitar isso. Até o momento não tem como evitar. Então, a ideia de se lutar contra a criminalidade envolvendo o tráfico, envolvendo todo esse mercado de drogas, é justamente juntando a questão armada, né, o conflito armado com a inteligência para minimizar aí os conflitos, as perdas, né, que acabam acontecendo nos encontros aí entre polícias e autoridades e criminosos. Então, é claro que a educação ela entra depois como um ponto importante de você educar já desde da infância, escola, né, e educando toda a população sobre os perigos, sobre as consequências do uso de drogas e tudo mais. Agora, é claro que para você levar a educação, por exemplo, numa favela ou em zonas de risco, você primeiro precisa limpar o lugar, você precisa lutar, né, usar da força armada para limpar o lugar, tirar o poder dos traficantes, né, sobre aquele lugar e devolver aquele território para a população. A partir daí você pode sim e deve-se levar educação, levar toda uma estrutura de orientação, de educação, para que esse lugar não volte a ser tomado pela criminalidade, pelo tráfico, né? Então, seja como for, a educação é sim um dos pilares que vem para minimizar o problema, mas também existe a questão do confronto armado, né? Da força armada para ir limpando o território, limpando toda essa sujeira mais grossa, né? Para que aí depois a gente possa investir em educação, né? Para aí a população de maneira geral. As pessoas, elas... Por que as pessoas se drogam, né? Por que elas se viciam, né? Então, o vício, ele traz uma sensação de prazer, de alívio, ainda que seja um falso prazer, né? Ainda que seja por alguns minutos, muitas vezes, e em alguns casos está atrelado aí toda uma falta de uma estrutura pessoal, seja no meio da família. Então, pessoas com problemas já dentro de uma família mal estruturada, ou a pessoa já nasce num meio complicado ali em que aquilo é vivido diariamente, né? O uso da droga, toda essa liberdade dentro do ambiente onde a pessoa vive, cresce, enfim. Então tem esses problemas aí que a pessoa acaba entrando para esse mundo também das drogas e acaba se viciando. Existe também aquela questão da falta, por exemplo, de certos neurotransmissores, no caso a serotonina, né? E isso daí também pode influenciar a pessoa a buscar aí na droga um paliativo, uma alternativa de conseguir aí algum alívio, né? Então a vida, né, para todo mundo, ela não é fácil. A vida em si, né, ela é sofrimento. Todo mundo tem os seus momentos de sofrimento, de dor, de tristeza. Nós precisamos saber lidar com isso, né? O próprio Buda já dizia, né, que a vida é sofrimento, né? O filósofo Schopenhauer, mais tarde, ele disse que como nós somos obrigados a viver, né, devemos sofrer o menos possível, né? Então existem atalhos e certas alternativas para que a gente consiga aí levar uma vida
entendendo toda essa problemática, né, os problemas, sabendo resolver essas questões que nos trazem sofrimento, né, que nos trazem dor, saber lidar com isso aí, né, e entender que isso faz parte da vida, faz parte do pacote todo, os bons momentos, os maus momentos, né. Então isso aí faz parte, né, esse entendimento faz parte, ou deveria fazer parte da educação, de uma suposta educação, para se evitar o consumo, né, dessas drogas. Há dependentes químicos em todas as classes sociais, em todas as culturas e épocas. A história pessoal de cada um ela pode variar, né? Como eu disse anteriormente. Cada indivíduo aí tem o seu currículo, o seu histórico familiar, o seu histórico de vida, e isso acaba, né, influenciando de alguma forma na pessoa se deixar levar, né, pelo uso, pelo consumo, né, das drogas, né, e com isso acarretar aí toda uma série de problemas. E isso está tanto no meio familiar, no ambiente de amigos, trabalho, escola, enfim. É um ambiente onde a pessoa ela vai aí viver, onde ela vive, onde ela se socializa. Então, existem aqueles que experimentam por curiosidade, né? Existem aqueles que já nascem aí por terem pais, né, pai ou mãe ou ambos que já tinham problemas com vícios, né, então já nasce muitas vezes predisposta a ter essa facilidade em se viciar em drogas, né? Então tem todas essas questões que caso a caso precisa aí ser vista, e cada caso tem um peso também, um peso, uma medida. O escritor William Burroughs, na década de 50, com o seu livro Junk, né, ele já vem com essa ideia do uso de droga, né? Ele mesmo foi um viciado em opiáceos, né? Foi viciado em vários tipos de drogas, né? Na maioria opiáceos, né? E ele já vinha tratando nos seus livros o vício, né, como doença, né? E em muitos países, né, o vício já é tratado como um problema de saúde pública, né? E existem hoje, né, com a mudança dos tempos, das épocas, existem hoje outras drogas, novas drogas que vêm aparecendo aí. Então, se você pega, por exemplo, a década de 60, havia muito uso de psicoativos, né, de drogas alucinógenas, né, sejam elas naturais, né, como a maconha, a peiote, uso de cogumelos ou de certas ervas, né, e tinha também a droga sintética, o LSD, entre outras, né. Aí, já na década de 70, principalmente lá nos Estados Unidos, né, a cocaína, a heroína, entre outras drogas que começaram aí a tomar força. Na década de 80, lá nos Estados Unidos, o crack começou a se disseminar, né, com muita força. E naquela época nós acreditávamos que o crack jamais ia chegar no Brasil, só que chegou. Na década de 90, o crack já começava a ser um problema, né, aqui no Brasil, e hoje se tornou uma epidemia, né? Tem o caso aí da Cracolândia, em São Paulo. Então, muito despreparo, muita negligência por parte aí dos antigos governos com relação ao tratamento com a droga, a problemática, né, das drogas. Então, eu vou finalizar o vídeo
para não me estender muito, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco dessas novas drogas que têm aparecido aí, têm se tornado epidemias em alguns lugares do mundo, então sobre ela que nós vamos falar. Eu agradeço aí a presença de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, faça o seu comentário e no próximo vídeo nós vamos voltar a falar sobre o assunto. Agradeço a todos vocês e faça o seu caminho.